Sejam todos bem-vindos a mais essa reflexão aqui na nossa Casa Espírita, Nosso Lar. Sintam-se todos abraçados e tenhamos hoje uma ótima reflexão. O tema do nosso encontro é o bom combate. E ele parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, cujo título é Moral Estranha. Neste capítulo, temos algumas passagens do Evangelho de Lucas e de Mateus que não devem ser interpretadas ao pé da letra, porque se assim o forem, irão de encontro aos ensinamentos do Cristo, que pregava o amor, a caridade e o perdão. Como exemplo deste capítulo, nós temos o item 9, que nos diz o seguinte: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Então, como dito, se nós tomarmos ao pé da letra esta passagem do Cristo, ela não está de acordo com os seus ensinamentos, porque os seus ensinamentos são de amor, de perdão e de caridade. Mas Cristo já previa que toda a sua palavra, que toda a sua doutrina, no futuro enfrentaria combates, enfrentaria problemas, traria divisão e por meio dela seria usada a espada. O que infelizmente aconteceu. E por que isso aconteceu? Porque todas as ideias novas tendem a ter opositores. Se uma ideia for falsa e for julgada que não haverá consequências, menos opositores terá. Mas no caso de ideias verdadeiras, de bases sólidas, maior será a oposição a essas ideias, porque tanto mais interesses elas enfrentarão. E foi bem o que aconteceu com a doutrina do Cristo, que muita emoção causou e, em razão disso, a violência da oposição às suas ideias foi muito grande. E por que isso? Porque as ideias de Jesus iam de encontro, eram contrárias aos interesses dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, dos saduceus. Acreditavam que matando Jesus, matariam a sua ideia. Mas a ideia do Cristo prevaleceu. Por quê? Porque ela estava de acordo com os ensinamentos de Jesus, os seus próprios ensinamentos, e os seus ensinamentos estavam de acordo com o Pai Celestial, estavam de acordo com a lei divina, e isso tudo estava planejado dentro dos desígnios divinos, mesmo que plantada essas ideias frente aos seus inimigos. Roma, naquela época, dominava o Ocidente e cultuava vários deuses. E encontravam-se perdidos em meios a tantos rituais e dogmas, voltados ao orgulho, à cobiça, aos preconceitos. Imaginem quanta oposição, tanto daqueles que dominavam, quanto da religião, quanto dos sacerdotes da época. Sacerdotes cujo Cristo mesmo os denominou de sepulcros caiados por fora, mas podres por dentro, porque eles só tinham a aparência da religiosidade, mas no fundo eles eram ambiciosos, reinava entre eles a cobiça e os interesses mundanos que se sobrepunham às leis divinas. Interessante notar que esse terreno preparado para as ideias do Cristo teve muita aceitação
em razão de que o paganismo também estava sofrendo, estava decadente, porque o paganismo pregava o culto a vários deuses, e isso podia ser visto em Roma. Cultuavam deuses de guerra, deuses da família, deuses da virtude, era Júpiter, Marte, Minerva, eles tinham os seus altares em casa, mas isso tudo era pró forma. Não havia fé, não havia entendimento de religiosidade. E quando Cristo trouxe essas ideias feriram o seu orgulho, feriram aquilo que eles tinham por correto. E mais então eles as enfrentaram. E por isso que nós vemos que aqueles que eram mais sensíveis, que tinham o coração e a mente mais aberto, apesar de todo o orgulho e poderio de Roma, voltaram-se ao cristianismo. O que aconteceu então? Depois que o Cristo voltou à pátria espiritual, aquilo que ele previu, os combates, a espada, as lutas, as desavenças aconteceram. Primeiro foram as perseguições aos cristãos. Os cristãos foram perseguidos, as suas famílias separadas, foram presos, sofreram suplícios no circo romano, outras vezes eram postos em fogueiras, sofreram todo tipo de perseguição. Até quando a religião romana foi aceita, o cristianismo foi aceito como a religião oficial de Roma, que se inverteu a situação. O combate continuou, porque então os cristãos passaram a combater os povos pagãos. E nós vimos que a história passou pelas cruzadas, passou pela Inquisição, por diversas guerras santas que jamais sustentaram a ideia do Cristo, porque a ideia do Cristo era de amor, de perdão e de caridade. Nenhuma guerra pode ter como bandeira aquele que só pregou a paz e o amor entre as pessoas. Isso mostra o sentido daquelas palavras ditas por Jesus. Porque tudo isso tem uma razão de ser. O povo, a humanidade, ainda não estava preparada para esse entendimento. E um bom exemplo que nós temos do combate e do bom combate, quem nos deu foi o seu maior discípulo, Paulo de Tarso. E ele escreve isso na sua carta a Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Por quê? Porque até conhecer o Cristo, Saulo de Tarso, quem era? Saulo de Tarso era um grego, era um hebreu, era um poliglota, era um atleta que corria em bigas, era um homem extremamente influente, extremamente conhecedor das Escrituras, era um doutor da lei, muito influente, e que, por um acontecimento muito triste em sua vida, ele teve que se separar da sua amada Abigail, sua noiva, por ter ele mesmo mandado apedrejar o irmão da sua noiva, Estevão, que até então ele não sabia que eram irmãos. E esse fato fez com que eles tivessem que romper o seu noivado. E quando Paulo de Tarso tenta reconciliar-se, ela já tinha transformado-se em cristã e ela não pôde então ter a sua união definitiva com Paulo de Tarso, até então chamado Saulo de Tarso, né? E esse irmão chamado Estevão, que Saulo havia mandado apedrejar, era um cristão fervoroso, um cristão com o qual ele manteve alguns debates e teve o seu orgulho ferido e teve que se
mostrar, não tão conhecedor quanto ele imaginava, dos ensinamentos divinos. E isso fez com que ele mais se exasperasse, mais sentisse ódio de todos os cristãos e do cristianismo, que o humilharam e que levaram sua noiva. Isso fez com que ele começasse uma busca ardorosa aos cristãos, prendendo, açoitando, torturando, matando tantos quantos ele pudesse. E nessa sua empreitada de terminar com o cristianismo, ele solicita autorização para ir a Damasco e prender um dos seus líderes, chamado Ananias. E nessa história tão emblemática, tão linda do cristianismo, quando está nessa estrada, Saulo é apresentado a figura de Jesus. Jesus se apresenta a Saulo de Tarso. E nesse instante, então, a sua luz resplandecente o cega. Saulo cai por terra e pergunta: quem és tu? Sou Jesus. Imediatamente ele se dá conta do equívoco que até então estava vivendo, porque ele era um conhecedor das escrituras sagradas e sabia que um prometido viria, mas até então não acreditava ser o Cristo. A partir dali ele pergunta: Jesus, o que queres que eu faça? E daquele momento em diante, depois de ser batizado, e passa a ser chamado então Paulo de Tarso, pelo cristianismo, ele deixa de lutar esse combate externo. Paulo deixa de lutar contra o mundo, deixa de viver pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, por estas lutas insanas que não lhe traziam nenhuma felicidade. E passa então a lutar o bom combate. E qual é o bom combate? O bom combate é uma luta interna. É uma luta interna contra suas próprias imperfeições, quanto aos seus desejos, quanto à sua ambição, à sua sede de poder, à sua sede de vingança. Ele passa a ser combatido pelo mundo, porque Paulo sofre muitas humilhações. Ele vai ser preso no decorrer da sua caminhada, porque ele passa a ser um fervoroso discípulo do Cristo, que vai aos gentios de todas as cidades, que vai criando igrejas por onde passa e escrevendo cartas, e onde ele passa suas ideias, como são ideias novas, ideias renovadoras, ideias que têm muito fundamento, que têm uma base sólida, essas ideias são combatidas por aqueles ainda que têm uma inferioridade moral e que combatem por meio da violência. E Paulo então foi muitas vezes preso, foi inúmeras vezes açoitado, foi apedrejado, ele sofreu muitas e muitas humilhações. Mesmo com todo o seu conhecimento, mesmo falando aos seus, muitas vezes aos hebreus, ele não era estimado, ele não era reconhecido. Todos os seus louros que até então ele havia muito engrandecido e se sentia satisfeito com isso, caíram por terra. E Paulo passa a sofrer esse combate externo, enquanto luta interiormente para se modificar. Mas Paulo foi um vencedor. Ele combateu o bom combate. Ele conseguiu manter os ideais do Cristo, apesar de todas as adversidades. E ele saiu vitorioso. Ele chegou do outro lado e foi recebido por Abigail, por Estevão e pelo próprio Cristo, como um vencedor, aquele que venceu a si mesmo.
Esse é o grande exemplo que Paulo de Tarso nos traz. Porque na nossa vida diária, somos muitas vezes compelidos ao combate externo, a revidar, a nos vingar, a responder, a lutar por um poder efêmero, a buscar vaidades inúteis, a buscar situações de desentendimento, de rivalidade, de contendas, que só nos trazem infelicidade, que só nos trazem constrangimentos e tristezas. A nossa maior vitória é nós conseguirmos nos aperfeiçoar, nos modificar. A nossa maior vitória é combatermos as nossas más tendências. Aquela vontade que nós temos de falar mal de uma pessoa, aquela vontade que nós temos de dar o troco, aquela vontade que nós temos de passar muitas vezes por cima dos nossos amigos, por cima dos nossos colegas, para termos uma posição melhor. Aquela ambição a qualquer custo para termos um bem, algo que vai nos trazer uma tranquilidade momentânea ou um prazer momentâneo. Será que tudo isso vale a pena quando nós estamos aqui para buscarmos a nossa perfeição moral, o nosso crescimento espiritual? Esta é a mensagem que o Cristo quer que nós coloquemos em prática. A mensagem do bom combate. A mensagem de estarmos sempre postos a enfrentar estas adversidades da vida frente às tentações do mundo. Que tenhamos força para conseguir suportar todos os obstáculos, as adversidades e as injunções que nos levam a esses desvios. Essa era a mensagem da noite. E para encerrarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nas mais altas esferas, aos nossos mentores espirituais, e vamos agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de testemunharmos a nossa fé por meio do bom combate. Diferentemente daqueles primitivos cristãos que precisaram dar as suas vidas, que precisaram doar o seu sangue, Jesus só nos pede hoje que nos livremos do orgulho e do egoísmo. Que tenhamos essas palavras em mente, que tenhamos o nosso pensamento elevado e que busquemos a cada dia ser pessoas melhores, pensando nos nossos atos, nas nossas palavras, pensando no resultado de que tudo o que nós fazemos tem uma consequência. Que Jesus possa iluminar os nossos dias com muita paz, com muita saúde, e que assim seja.